Olá, muito boa noite. É bom poder mais uma vez chegarmos para o nosso Dormindo com Deus. Este é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou ou até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu sou o pastor Marco Antônio e, se Deus assim o permitir, nós vamos juntos até às 11 horas da noite, às 23 horas. Nosso lema é Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim e esse cuida de você com um carinho muito especial. Pode ter certeza que ele cuida de mim e de você. Para a gente começar, enquanto os outros ainda não chegaram, quero começar com essa frase aqui, ó. Nós, com bastante frequência, amamos as coisas e usamos as pessoas, quando deveríamos usar as coisas e amar as pessoas. Nós, com bastante frequência, amamos as coisas e usamos as pessoas, quando deveríamos usar as coisas e amar as pessoas. Romanos 12:10 diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que o Senhor nos ajude e nos ajude muito a amar as pessoas e usarmos as coisas a cada dia. Queridos, eu quero em especial agradecer aqueles que estiveram nos assistindo e acompanhando conosco a nossa vigília de oração. Agora, já com um pouco mais de controle sobre a pandemia, nós podemos estar ali orando, intercedendo. E não nessa sexta-feira, na próxima, não nessa agora, tá? Daqui mais um tempo estaremos ali também orando novamente. Temos tido problemas aí de cair a internet. E tenho ficado bastante triste, talvez mude aqui de lugar, não sei se é o lugar onde eu estou, mas a nossa internet está caindo sempre. Você tenha paciência, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se aí para você está saindo meio tremido, se tiver, você me dá um alôzinho. No meu computador aqui embaixo está saindo bastante tremido. Eu espero que para você não esteja. Talvez seja a minha internet aqui que está com bastante problemas. E eu espero que ela logo pare disso, se Deus assim permitir. Mas, continuando o nosso programa, nós estávamos avisando a você que na primeira sexta-feira de setembro estaremos juntos orando ali na igreja a partir das 9:30 da noite, nosso tempo de vigília, e é sempre bom orar. Orar nunca é demais. Orar pode ser de menos, mas demais nunca. E nós sempre estamos orando, intercedendo e clamando. Aliás, falando em orar, quero convocar você a orar pelo nosso país. Os rumores não são muito bons e que, em nome de Jesus, Deus possa estar na frente de tudo. Em nome do Senhor Jesus. Nesse dia 7, que não haja nada anormal e que todos possamos gozar de paz em nome do Senhor Jesus. Muito bem, a palavra de hoje vem com o tema coisas que não puderam impedir Neemias. Algumas coisas que não puderam impedir Neemias. Eu não sei quantos sabem, Neemias foi o grande líder que restaurou os muros de Jerusalém. Uma das coisas mais importantes naquela época era a proteção da cidade.
E não é muito diferente até hoje. Quando compramos um terreno, a primeira coisa que nós fazemos é cercá-lo. Cercá-lo, fazer o muro. Há dias eu fui ver um terreno com um amigo, não tinha nada no terreno. Mas uma das coisas que foi feito é um muro alto e um portão grande e forte. Eu pensei comigo, não falei nada ao meu amigo, mas pensei comigo, deve estar guardando ouro aqui, pelo tamanho do muro, pela altura dele e pelo tamanho do portão. Então, naquela época, Neemias foi levado por Deus para ser um instrumento especial para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E então, algumas coisas tentaram impedir, e que possamos aprender com esse texto que alguns impedimentos tentam a nossa vida e a sua vida. Todos aqueles que têm um propósito, um caminho, um sonho, um alvo, um plano, os impedimentos começam a surgir. Cabe a mim e a você, então, não deixar que esses impedimentos façam com que venhamos a parar, mas que possamos ser usados por Deus para concluir esta obra. E o texto é do livro de Neemias. Quero contar com você, se você está com a Bíblia próximo de você, deixá-la aberta no livro de Neemias. Mas vou ler aqui o capítulo 2, mas não vou parar somente no capítulo de número 2. Veja só o que diz no capítulo 2 de Neemias, verso de número 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e completei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e completei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o Horonita, Tobias, o servo amonita, Jazem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Quando nós olhamos para o livro de Neemias, encontramos um homem patriota. Ele era copeiro do rei e ele estava com a vida arrumada, ajustada, mas quando ele ficou sabendo de como estava ali Jerusalém, ele chorou, ele ficou
triste com a situação da cidade, mas veja só que ele tinha um senso de patriotismo muito grande. Ele era alguém que amava a Deus e amava a sua terra. Amava demais o seu país. E Deus colocou em seu coração um trabalho a fazer. Tenho a certeza que você que me ouve, talvez Deus tenha colocado trabalhos para que você possa fazer. Uns na área de música, outros do ensino, outros do evangelismo, outros na área de missões. O fato é que Deus tem nos dado trabalho a fazer. Se Deus tem um chamado para mim e para você, é para servir. E Neemias não deixou de forma alguma de realizar o trabalho por causa do tamanho dele. O tamanho do trabalho que Neemias se dispôs a fazer era demasiadamente grande para um copeiro. E ele era copeiro do rei, não era alguém preparado para reconstruir. Olha, ele era o copeiro e a sua função era servir o rei. Mas ele não se intimidou, não deixou que o tamanho do trabalho pudesse impedi-lo de realizar, de maneira nenhuma. Havia muitas seções dos muros para reparar. Havia muitas portas para serem substituídas. Era um trabalho grande. E ele confiou que Deus iria prover os materiais e prover a mão de obra. Esses dois pontos são fundamentais porque ele dependia única e exclusivamente do Senhor para prover materiais e mão de obra. Ele era o copeiro do rei e agora ele precisava de mão de obra e precisava de materiais. O trabalho era imenso, grande. Precisava ser reparado cada parte do muro de Jerusalém. Mas o tamanho do trabalho não o impediu de fazer a obra. Muitas vezes temos um chamado de Deus e nós nos assustamos com o tamanho daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Vez ou outra eu me sinto pequenino pelo tamanho daquilo que tenho que desenvolver. Incapaz, mas eu não me deixo intimidar pelo tamanho do trabalho. E trabalho, quanto maior ele tem que começar a ser feito. Mesmo que seja uma pequena coisa. Já peguei muitas coisas na minha vida que demoravam tempos e horas para ser feito. Mas se a gente não der o primeiro passo, nunca chegaremos ao final. E Deus, quem nos chama para a obra, é o Senhor quem provê materiais e provê mão de obra. O tamanho pode ser grande, mas Deus é maior. E nós não vamos nos deixar ser impedidos pelo tamanho do trabalho. Segundo também, Neemias não deixou de forma alguma a intimidação do inimigo impedi-lo. Quando nós olhamos para o verso de número 19 do livro de Neemias, no capítulo de número 2, porém Sambalá, o aronita, Tobias, o servo amonita, e Jazem,
o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A primeira tática de Satanás é ridicularizar-nos. Quando o Senhor coloca algo para que eu ou você venhamos a fazer, muitas vezes Satanás coloca na frente alguns para nos ridicularizar. Veja que eles disseram, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? A tática da intimidação do inimigo. Primeiro, ridicularizar. Segundo, rir de você. Terceiro, vai tentar ameaçar. É assim a tática de Satanás até o dia de hoje. E esse homem patriota, com o chamado de Deus, não deixou ser ridicularizado, nem seus inimigos rirem dele, nem o seu inimigo o ameaçar. Isso não o impediu de fazer a obra que ele havia sido chamado para fazer. Terceira lição especial que nós encontramos aqui está no capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 8. Neemias não deixou o triste estado do povo impedi-lo. Por que triste estado do povo? Quando olhamos para o capítulo de número 5, eles estavam fazendo uns dos outros mercadoria. É isso que eles estavam fazendo. O povo estava numa condição tão terrível que eles estavam fazendo dos seus amigos mercadorias. Segundo, permitiam que os filhos fossem para a escravatura. Se você olhar o capítulo de número 5, vai descobrir que os filhos deles se tornavam escravos. Você gostaria que o seu filho fosse um escravo? Tenho certeza que não. E ainda sobrecarregando e causando enorme dívida. Quando olhamos até o verso de número 8, que até está no título da minha Bíblia, medidas contra a usura, porque estavam sobrecarregando e causando uma enorme dívida. Neemias não se deixou entristecer pelo estado do povo e impedir que isso tudo ele continuasse para aquilo que foi chamado. Tudo isto era pecado e ele não deixou se intimidar. Não deixou que isso o impedisse de fazer a obra. Talvez Deus tenha colocado algo no seu coração e você está de frente com algumas situações para tentar impedir você de caminhar. Talvez você veja a triste situação em que encontra alguns que estão ao teu lado, próximo, próximo e perto de você. O bom de fazer a live é que a gente pode espirrar sem problema nenhum. Tem ninguém comigo aqui. Está à distância. Você não vai pegar Covid à distância. Então, Neemias não deixou o triste estado do povo impedi-lo de fazer a obra. Ainda quando olhamos para o capítulo de número 6, nós encontramos que Neemias não deixou as palavras suaves do inimigo impedi-lo. No capítulo de número 6, nós encontramos que há um apelo especial para com Neemias.
E o apelo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida ou a soberba não deixou. Se o inimigo não puder assustá-lo, ele vai tentar falar com você suavemente. No capítulo de número 6, é isso que acontece. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias e, de alguma forma, tentar fazê-lo parar, chamar a sua atenção. Essa é a tática satânica contra a minha vida, contra a sua vida. Tome muito cuidado com as palavras suaves do inimigo. Algumas palavrinhas como: isso não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo. Isso é para você, só para você. Cuidado com essas palavrinhas. Cuidado. Neemias não se deixou levar pelas palavras suaves do inimigo. Quero convidar você a ler o capítulo 6 e você vai descobrir que essas palavras suaves começaram a chegar para ele. Ainda, quando nós estamos fazendo um grande trabalho, nós não podemos dar ouvidos de maneira alguma àquilo que Satanás ou o inimigo está colocando diante de nós. Estamos fazendo uma grande obra. Quero exemplificar isso. Eu não sei quantos conhecem a história de Billy Graham, um dos pregadores do século XIX mais influente. E ele foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos, ou para se candidatar e concorrer à presidência. E ele, um homem de Deus, foi pedir conselho para sua mãe a respeito desse assunto de candidatar-se, ser presidente dos Estados Unidos. E aquela mãe muito sábia disse para ele: filho, não te rebaixes a ser presidente dos Estados Unidos. O Senhor te fez embaixador do nome dele. Não te rebaixes a ser presidente desse país. Quando eu estou falando destas palavras suaves que o inimigo coloca para nós, são coisas como essa de Billy Graham, dele ser o candidato à presidência. E a mãe sabiamente disse: não te rebaixes. Você é embaixador de Cristo, não te rebaixes a concorrer à presidência dos Estados Unidos. Neemias não deixou de maneira nenhuma esses impedimentos acabarem com o sucesso do seu trabalho. Ele continuou firme fazendo o que foi chamado a fazer. Ele, capítulo 7 e 8, vemos que ele completa a obra e depois passa a trabalhar na outra restauração, na restauração do povo. Mas ele não se deixou impedir pelo tamanho do trabalho, não se deixou intimidar pelas táticas de intimidação que o inimigo fazia. Ele não se deixou ser impedido pelo estado em que o povo se encontrava, fazendo deles mesmos uma mercadoria. Ele não se deixou levar pelas palavras do inimigo, porque ele tinha um grande trabalho. E
quando está concentrado no grande trabalho que Deus deu a ele fazer. Ele não estava se envolvendo com qualquer outra coisa. Seja qual for o trabalho que você esteja fazendo para Deus, não deixe nada impedi-lo, mas que a cada dia você possa fazer para o teu Senhor, de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, o Senhor sabe o motivo desta palavra na noite de hoje, e que o Espírito de Deus fale ao coração. Alguns, ó Deus, que o Senhor tem colocado um trabalho específico para ser realizado, mas tem deixado se intimidar pelo tamanho, ou ainda pela situação em que está ou se encontra, ou ainda pelas ameaças feitas por Satanás, ou ainda pelas palavras suaves que ele vem sussurrar aos nossos ouvidos. Mas em nome do Senhor Jesus, que seja quebrado e destruído agora qualquer obra de Satanás que tenta impedir a atuação dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que não parou aí a internet e pudemos concluir aqui a mensagem. Quero dar um alôzinho aqui a todos os irmãos. Olha, deixa eu fazer um convite desde já a você. Em setembro, a Igreja do Nazareno Ebenezer faz 36 anos. Setembro. E eu estou convidando a todos os membros a estarem presentes para esse aniversário de 36 anos. A Igreja do Nazareno completa em setembro. Quem não sabe, foi o primeiro cinema de Campinas transformado em igreja. Você que é de São Paulo, os irmãos que são de outra localidade não sabem, mas em 1985, pastor Aguiar, pastor da Igreja Central, foi fazer uma visita, onde hoje é o Ana, lá no São Quirino. Era um trabalho e ele estava com um irmão especial que esses dias passou na igreja e contou de novo a história. Os dois estavam juntos, foram ver um trabalho com criança que estava sendo praticamente deixado por uma igreja, e eles assumiram ali o Ana ali no São Quirino. E era uma casa, minha mãezinha está aqui, minha mãezinha e eu trabalhamos ali logo no começo, e eles foram ver esse trabalho lá no São Quirino. Não é nem São Quirino, lá é Nilópolis. Lá é Nilópolis. E na volta passaram a Paula Bueno. E o prédio estava à venda. E ele entrou em contato com o proprietário. E aquilo estava... Voltando aqui com o nosso programa Dormindo com Deus. Eu ia dar um alôzinho àqueles irmãos que estavam aqui conosco, mas quero aproveitar e dar aqui esse alôzinho a todos. Quero mandar um alôzinho aqui à irmã Lourdes, a Rita, mãezinha querida. Estão voltando aqui. A dona Cacilda, a tia Cida, a Monique, a Juliana Caron, ao Peterson, a dona Cacilda, também cada um deles aqui. Eu estava dizendo, enquanto a internet estava funcionando, sobre como a Igreja do Nazareno se tornou, Ebenezer se tornou uma igreja, que era um cinema aqui em Campinas, e foi o primeiro cinema a ser transformado em igreja. Era um cinema para 700 lugares na região aqui do Taquaral. E esse cinema hoje é uma igreja onde
a nossa capacidade é 402 pessoas, foi reduzido, temos a classe de escola dominical, e o pastor Aguiar passando por ali, então fez a proposta e foi comprado, a negociação começou ainda no meio do ano, mas o culto de inauguração foi em setembro, por volta do dia 15 de setembro, um pouco antes, dia 7 de setembro já também tivemos programação ali, mas vamos estar fazendo 36 anos e você é o nosso convidado para estar conosco, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Pastor Fernando, superintendente do distrito, será o pregador no domingo pela manhã. Sempre no domingo pela manhã vamos estar em comemoração. E você é o nosso convidado para estar conosco nos 36 anos da Igreja do Nazareno Ebenezer. Eu era ainda adolescente, tenho 52 anos, agora farei em novembro, e naquele momento, como nós estamos fazendo 36, você pode fazer aí a tiragem, vai dar 16, 17 anos, estava ali, ainda jovenzinho, colocando o reto projetor para cantar os louvores naquele lugar. E você é o nosso convidado para estar conosco. Deixe-me ver aqui aqueles irmãos que pediram a oração no primeiro momento, enquanto nós estávamos ali. Temos o pedido aqui de oração da... deixa eu ver aqui. A Ritinha está aqui, estava pedindo oração. Aqui. Deixa eu ver, Dona Cacilda pedindo oração pelo Raulino. Está melhor apesar do cérebro comprometido. E a Dona Yolanda também. Estamos orando sempre por eles, viu? Também continua pedindo oração pela a cunhada, né, Dona Lourdinha, pelos familiares. Vamos estar orando, crendo no toque especial do Senhor, nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, chegamos à Tua presença, clamamos, ó Deus, pelo nosso país, pela situação em que nós estamos, clamamos, ó Deus, pelo Raulino, pela Dona Yolanda, clamamos, ó Senhor Jesus, também pela Silvana, mãe, filha da nossa irmã Vilma, que o Senhor conforte, console o coração com a perda da sua mãezinha. Nós também oramos e clamamos agora, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, pelos médicos e enfermeiros, ó Deus, a filha da Rosani, o seu genro, que são enfermeiros, trabalham no hospital. Nós oramos que o Senhor os guarde, os proteja, aqueles que estão aplicando a vacina, aqueles que trabalham nos hospitais. Em nome de Jesus, guarde, os protege, dê graça e força, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, também pela nação brasileira. Tem misericórdia, que a paz do Senhor reine sobre a nação brasileira. Ó Espírito Santo, clamamos também, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, ó Deus, na nossa vida, na nossa história. Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor nos dê força e que possamos, em nome de Jesus, ultrapassar todos os impedimentos do maligno. É em teu nome que eu oro. Amém e graças a Deus. Muito bem, como nós estávamos lendo aqui ou estudando a história de Neemias, eu quero aproveitar e fechar com a historinha da cobra e o vagalume. A grande maioria conhece, mas era uma vez uma cobra que começou a perseguir um vagalume que só vivia para brilhar. Ele fugia rápido, com medo da feroz predadora, e a cobra nem pensava em desistir.
Fugiu um dia e ela não desistia. 2 dias e nada. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso fazer 3 perguntas para você? A cobra disse: eu não costumo fazer exceção e também abrir precedente para ninguém, mas já que vou te comer mesmo, pode perguntar. Então ele fez a pergunta: pertenço à sua cadeia alimentar? A cobra respondeu: não. Te fiz alguma coisa? A cobra respondeu: não. Então por que você quer me comer? E a cobra respondeu: porque não suporto ver você brilhar. Às vezes, nós não precisamos fazer nada para incomodar uma pessoa. Principalmente, como nós vimos ontem à noite na mensagem, quando o nosso rosto brilha. O azeite que brilha o rosto, vimos no Salmo de número 105, o azeite que brilha o rosto. E quando brilhamos, às vezes vamos incomodar. Neemias, como nós vimos, incomodava Sambalá, Tobias e Gesem só pelo fato de brilhar. Que o Senhor nos ajude, que te dê uma boa noite de paz e de descanso, em nome de Jesus. Voltando a falar dos 36 anos, setembro, você é o nosso convidado para comemorar junto conosco 36 anos de Igreja do Nazareno Ebenezer. Nesse domingo, primeiro domingo que teremos a ceia, olha, quero convidar e convocar para que você possa estar lá, junto conosco, nesta celebração. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã, se Deus assim o permitir.